Muito bem, irmãos, nós vamos retomar a nossa série de sermões no livro do Eclesiastes. Então, abra a sua Bíblia no livro do Eclesiastes. Capítulo 7, estamos no capítulo 7 do Eclesiastes. Hoje nós leremos os versos 15 a 22. Eclesiastes, capítulo 7, versos 15 a 22. Eu leio, você acompanha silenciosamente a leitura, e a minha sugestão é sempre que você permaneça com a sua Bíblia aberta. Diz o seguinte, Eclesiastes 7, de 15 a 22. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a tua mão. Pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Vamos orar pedindo ao Senhor a bênção de uma boa compreensão do sentido dessa passagem difícil de ser compreendida. Vamos orar. Senhor, dá-nos a tua graça no sentido de compreendermos corretamente o que esse texto está dizendo, qual foi a intenção do autor e qual é a maneira melhor de aprendermos com ele. Abra o nosso entendimento, ilumine a nossa mente e ajuda-nos a contemplar a tua glória nas páginas da Escritura em geral e de maneira especial nesta passagem. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Esta é a vantagem da gente adotar esse método de pregação, de pregar ao longo de um livro da Escritura. Porque esses textos difíceis assim, se a gente não tivesse a obrigação de passar por eles, talvez a gente nunca pregaria a respeito deles. Porque a tendência da gente, quando o texto parece difícil, a gente acha outro, porque esse aí está muito complicado para a gente entender o sentido dele. Mas nós sabemos que nós precisamos pregar todo o conselho de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a correção, para a exortação, para a educação na justiça. Então,
esse nosso método nos obriga a passar por essas passagens que a gente normalmente quer evitar, não é? Então, esse é um texto realmente difícil de interpretar e entender o sentido dele. Mas vamos lá, com a graça de Deus, tentar entender o que o Senhor está falando nesta passagem. Você já sabe que o livro do Eclesiastes é um livro no qual o autor está observando a vida debaixo do sol e ele está tirando as suas conclusões e ele está relatando aos seus leitores as conclusões das suas observações da vida debaixo do sol. É isso que ele está fazendo. E aqui, nessa passagem que acabamos de ler, Salomão, que nós cremos ser o autor do Eclesiastes, está relatando que, nas suas observações da vida debaixo do sol, ele constatou a existência de um grande enigma. Ele constatou que há na vida debaixo do sol um enigma difícil de ser decifrado. Um enigma altamente perturbador. Então ele começa esta passagem apresentando este enigma. Está aí no verso 15. Dê uma olhada no verso 15. Ele diz: tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Esse é o enigma que Salomão constatou. Ele constatou a existência de um paradoxo na vida debaixo do sol. Ele diz, olha, eu constatei que há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Então, Salomão observou que às vezes pessoas boas morrem cedo. E ele observou que às vezes gente perversa tem vida longa e boa, apesar da perversidade delas. É isso que ele está dizendo. Salomão observou que na vida debaixo do sol, coisas ruins acontecem a pessoas boas. Pessoas boas, às vezes, sofrem reveses terríveis, enquanto que gente má, às vezes, prospera. Então, esse é o enigma. Esta é a constatação altamente inquietante. Salomão está dizendo isso é injusto. Se o universo está sendo governado por um Deus bom, por um Deus justo, por que é que esse tipo de coisa acontece? Se Deus está governando o universo, se Ele é bom, se Ele é justo, esse tipo de coisa não deveria acontecer debaixo do sol. Então, este é o enigma que Salomão constatou e que está compartilhando aqui conosco hoje. Diante deste enigma, qual é o conselho que Salomão nos dá aqui? Veja aí a resposta de Salomão a essa pergunta nos versos 16 e 17. Então, diante desse enigma, o que Salomão diz que você deve fazer? Ele diz, não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio,
por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, por que morrerias fora do teu tempo? Irmãos, a princípio, este conselho de Salomão parece muito estranho. Não sejas demasiadamente justo, diz Salomão, e não sejas demasiadamente perverso. Estranho. Será que Salomão está dizendo que nós não deveríamos ser tão santos, tão piedosos, tão justos por um lado, e nem deveríamos ser tão ímpios por outro lado? Será que Salomão está dizendo aqui que nós deveríamos pecar moderadamente? Será que é isto que Salomão está ensinando aqui? Irmãos, não pode ser este o sentido das palavras de Salomão. Um princípio de interpretação bíblica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Portanto, quando nós achamos que um texto está dizendo coisas que a Bíblia diz o contrário em outras passagens, a gente precisa rever a nossa interpretação. Então, Salomão não pode estar dizendo aqui que você não deve ser tão justo e que você deve pecar de maneira moderada. Não pode ser esse o sentido do que Salomão está dizendo, exatamente porque isso contradiz o que a Escritura diz em outras partes. Por exemplo, não é difícil você se lembrar que a Escritura, o ensino geral da Escritura, é exatamente o contrário dessa possível interpretação. Por exemplo, Jesus Cristo disse: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Então, nós devemos ser perfeitos. Esse é o chamado da Escritura. Jesus disse que são felizes aqueles que desejam viver uma vida reta, uma vida santa. Ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. O salmista disse que nós devemos desejar com ardor, intensamente, o caminho da retidão. Ele diz que nós devemos desejar o caminho da retidão muito mais do que desejamos o ouro depurado. Lembra? Salmo 19, verso 10. Os juízos do Senhor, os caminhos do Senhor, as veredas do Senhor são mais desejáveis do que muito ouro depurado. Então, você deveria desejar o caminho da retidão mais do que você deseja muita riqueza. Então, o ensino bíblico diz que nós devemos ser justos. O que é, então, que Salomão está dizendo aqui? Não sejas demasiadamente justo. Como entender estas palavras de Salomão? Irmãos, eu acho que há uma pista no texto hebraico que pode nos ajudar. É que no texto hebraico, a frase "não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio", no hebraico, o segundo verbo, ser exageradamente sábio, é um verbo que está no modo reflexivo, não é? A ideia é ser sábio para si mesmo. Então, o modo verbal é um modo reflexivo. Então, nós poderíamos afirmar, com base no texto hebraico,
que Salomão está dizendo o seguinte: não seja sábio, exageradamente sábio para você mesmo. E a gente vai descobrir que em Provérbios, Salomão fala coisa muito parecida, quando ele diz: não seja sábio aos vossos próprios olhos. Provérbios 3, 7. Então, o que Salomão estaria dizendo aqui é: não sejas demasiadamente justo para você mesmo. O que temos aqui, irmãos, é uma advertência contra a justiça própria. Ele está dizendo aqui que nós não devemos nos achar justos, exageradamente justos, a ponto de pensar que qualquer coisa ruim que nos aconteça tenha sido uma injustiça da parte da providência de Deus para conosco. Quando coisas ruins nos acontecem, como é que a gente normalmente pergunta, não é? Como é que pode isso acontecer comigo? Logo comigo? No fundo, o que nós estamos dizendo é: como é que Deus faz isso comigo? Uma pessoa tão boa. Como é que Deus faz isso exatamente comigo? Então, quando Salomão diz: não sejas demasiadamente justo aos seus próprios olhos, essa é a ideia, ele está dizendo: não se ache exageradamente justo. O que ele está dizendo é o seguinte: não pense que Deus comete injustiças quando permite você passar por situações difíceis. É isso que Salomão está dizendo. E qual é a razão pela qual Salomão faz esta advertência? A razão é que não há no mundo quem seja de fato justo. Não há no mundo quem seja de fato reto. Não há no mundo quem seja de fato sem pecado. Olha aí o verso 21 e 22, não é? Ou melhor, primeiro no verso 20 ele diz aí que a razão, verso 20, a razão é porque não há nenhum justo e não há quem peque. Simples assim. Em última instância, coisas ruins nunca acontecem com pessoas retas e justas. Só houve um justo, e foi um servo sofredor. O único justo que pisou na face da terra. Soube o que é padecer. Mas o que Salomão está dizendo aqui é que não há um justo sequer, não há quem não peque. Verso 20. E no verso 21 e 22, ele dá um exemplo para mostrar que não há quem peque, para mostrar a universalidade do pecado. E é curioso que Salomão, aí nos versos 21 e 22, ele use como exemplo da universalidade do pecado exatamente o pecado da língua. É muito curioso isso. Talvez porque Salomão, como Tiago, saiba que todos nós temos dificuldades com o uso da língua. Lembra que Tiago diz lá na sua carta? Tiago diz que todos os animais desse mundo a gente consegue domar, não é? Mas nenhum ser humano consegue domar a língua. Todos nós deslizamos no uso da língua. Então é curioso que Salomão use aqui exatamente o pecado da língua para mostrar que todos nós somos pecadores.
Veja então os versos 21 e 22. Ele diz, não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Deixe-me fazer uma paráfrase aqui dos versos 21 e 22 para você entender o que Salomão está dizendo. Parafraseando aqui, o que ele está dizendo aqui é que se você pudesse ouvir tudo o que as pessoas dizem, se você pudesse ouvir tudo o que as pessoas dizem, você ia descobrir que muitas vezes você é o assunto. Você ia descobrir que muitas vezes falam mal de você. Se você pudesse ouvir tudo o que se diz, você ia descobrir que falam mal de você. Mas Salomão diz, você nem precisa ouvir tudo o que as pessoas dizem para saber disso. Por quê? Porque você mesmo fala mal dos outros também. É isso que Salomão está dizendo aqui. Você não é diferente dos outros seres humanos. Neste mundo decaído, seres humanos falam mal uns dos outros. Neste mundo quebrado pelo pecado, seres humanos têm um grave problema com a língua. E eu não preciso ficar ouvindo atrás da porta para saber que as pessoas falam mal de mim. Não precisa. Por quê? Porque eu, lamentavelmente, sou parte dessa massa falida da humanidade e eu me comporto do mesmo jeito. Então é isso que Salomão está dizendo nos versos 21 e 22. Então, ao dizer não sejas demasiadamente justo, Salomão está dizendo, olha, não pense que coisas ruins não possam acontecer com você. Ainda no verso 16, Salomão diz, depois de dizer não sejas demasiadamente justo, cujo sentido já lhes falei, ele diz no verso 16, nem exageradamente sábio. Então, se na expressão anterior nós tínhamos ou temos uma advertência contra a justiça própria, não se ache justo que não possa sofrer reveses, agora nós temos uma advertência contra a sabedoria arrogante. Quando ele diz nem exageradamente sábio, ele está dizendo não pense que você possa ou que você tenha o direito de entender todos os enigmas desta vida. É isso que ele está dizendo. Irmãos, um bom exemplo desta advertência aqui é o exemplo de Jó. Todos vocês conhecem o livro de Jó. E vocês sabem que o problema de Jó foi desejar ter explicações da parte de Deus. Problema de Jó era querer entender. Abra sua Bíblia no livro de Jó. Não é difícil você achar o livro de Jó. Volte aí um pouquinho. Antes do livro de Salmos, você vai achar aí o livro de Jó. Volte aí no livro de Jó. Veja o capítulo 23 do livro de Jó. Eu leio aqui os versos 3 a 5 do capítulo 23. Jó diz assim, se eu soubesse onde o poderia achar, então
me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Olha só, Jó está dizendo mais ou menos o seguinte, assim, olha, eu gostaria de saber onde eu encontro Deus. Eu gostaria de ser recebido por ele. Eu gostaria de ir onde Deus está e apresentar diante dele os meus argumentos. Eu gostaria de saber que explicações ele me dá para isso que eu estou passando. Eu quero saber as razões. Eu quero entender. Percebe qual é o problema de Jó? Jó não tinha dúvidas de que a mão de Deus estava por detrás do seu sofrimento. O problema de Jó foi achar que Deus lhe devia explicações. E ele queria explicações. Depois você leia em casa, para frente, capítulos 38 e 39 de Jó. Depois você leia. Nos capítulos 38 e 39, Deus responde a Jó. Jó queria explicações, 38 e 39, Deus explica a Jó. Veja aí, capítulo 38. Nós não vamos ler tudo não, mas só vou pinçar aqui. Olha como é que começa o capítulo 38, verso 1 e 2. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Percebe como é que Deus começa a responder? Quem é esse que fala com tanta ignorância? Quem é esse tolinho que quer explicações? Percebe? E para mostrar a ignorância de Jó, Deus, em vez de dar explicações, enche Jó de perguntas desconcertantes. Depois você leia os versos, o capítulo 38 e 39, mas Deus faz perguntas assim do tipo: Jó, onde é que você estava quando eu criei o universo? Jó, você sabe quem foi que decidiu o tamanho do universo? Sabe? Me responde aí. Você sabe quem foi que estabeleceu as medições para o universo? Jó, quando o mar foi criado, você sabe quem estabeleceu limites para suas ondas? Olha, até aqui você pode vir, mas daqui para frente você não vem mais, para que não se espalhe por todos os lados. Jó, se você é inteligente, me explique isso, Jó. Deus diz: Jó, alguma vez na sua vida você deu ordem para que o sol nascesse e ele obedeceu a sua ordem? Jó, algumas vezes você deu ordem para as estrelas e elas obedeceram às suas ordens? Jó, alguma vez a sua voz chegou até as nuvens dando ordem para que elas mandem chuvas e elas obedeceram? Deus começa a fazer perguntas para Jó. É como se Deus estivesse dizendo: Jó, existem tantas coisas menores nesse mundo que você não entende, que você não consegue explicar. Como é que você quer entender e explicar todos os meus desígnios, o meu modo de agir na minha providência? É como se dissesse: Jó, os meus pensamentos são muito mais elevados do que os seus pensamentos. Jó, os meus caminhos são muito mais elevados do que os seus caminhos. E você, se conhece o livro de Jó, você lembra como é que Jó reagiu depois de receber essa prensa. Veja lá no capítulo 42, livro de Jó. 42, a partir do verso 2. Jó disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho?
Jó admitiu, o Senhor disse e eu admito, eu sou ignorante mesmo. Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó se arrependeu de querer colocar Deus na parede e exigir explicações da parte de Deus. Então, irmãos, é disso que Salomão está falando aí no verso 16, quando ele diz: não sejas exageradamente sábio para si mesmo, não seja sábio aos vossos próprios olhos, não queiras entender todas as coisas. Existem enigmas indecifráveis debaixo dos céus. O que ele está dizendo é: aprenda a conviver com o mistério. Descanse em Deus, confia nele. É isso que ele está dizendo. Então, irmãos, qual é o conselho de Salomão diante desse enigma que ele percebeu debaixo do sol? O conselho dele é: não seja exageradamente justo, ou demasiadamente justo, e nem exageradamente sábio. Então, e são esses os dois, e esse é o sentido dessas duas afirmações. Mas há uma terceira afirmação aí no verso 17. Salomão diz: não sejas demasiadamente perverso. Como é que a gente entende isso? O que Salomão quer dizer? Será que ele está dizendo que você deve pecar moderadamente? Não seja demasiadamente perverso. Seja perverso, mas só um pouquinho. Será que é isso que Salomão está dizendo? Que você deve ser um perverso moderado? Irmãos, claro que não é isso. Você que conhece o ensino geral das Escrituras sabe que não é isso. Salomão está alertando agora os seus leitores para o risco de reagir ao enigma que ele está tratando aqui, reagir ao enigma entregando-se a uma vida dissoluta, porque esse é um risco real. Quando você vê que gente aparentemente boa sofre e que gente má prospera, você é tentado a dizer: não vale a pena ser justo, não vale a pena ser honesto, o crime compensa. Não é isso? Essa é uma tentação muito real. Aliás, essa foi a tentação do salmista Asaf no Salmo 73. Ele disse que quase abandonou os caminhos do Senhor quando ele começou a perceber a vida boa do ímpio. Quando ele começou a perceber a prosperidade do mal, do perverso, ele diz: inutilmente lavei as mãos na inocência. Não valeu a pena. Inutilmente conservei puro o meu coração. Não vale a pena ser justo, não vale a pena ser reto. O melhor mesmo é entregar-se à impiedade. Então, quando Salomão faz esta advertência, não é? Para que você não seja demasiadamente perverso, é disso que ele está falando. O que ele está aí é advertindo você quanto a ceder a esta tentação à qual Asaf quase cedeu, de entregar-se a uma vida dissoluta por causa desse enigma, achando que a vida reta não vale a pena. Então preste bem atenção, o que Salomão está fazendo aqui? Ele diz: olha,
nas minhas observações da vida debaixo do sol, eu descobri que tem um enigma. Eu vi gente boa morrendo cedo. E eu vi gente perversa vivendo vida longa, morrendo velhinho de morte natural. Isso é um enigma que inquieta o coração da gente. Mas aí ele dá, então, essas 3 advertências, não é? Ele diz, olha, diante desse enigma, não pense que coisas ruins não possam acontecer com você. Não se ache justo e achando que quando coisas ruins acontecem, Deus está sendo injusto para com você. Por quê? Porque não há quem não peque. Não há pessoa justa na face da terra. Não queira entender todas as coisas. É isso que Salomão diz. Não seja demasiadamente sábio. E terceiro, não seja exageradamente perverso, ou seja, não se entregue à perversidade, não se entregue à devassidão. Creia, a despeito disso, creia que o caminho da retidão vale a pena. Estas são as 3 advertências que Salomão faz aí. Agora, para terminar, deixe-me mostrar a você que depois de fazer essas 3 advertências, Salomão aponta um caminho melhor. Qual é o caminho melhor? Evite essas três possibilidades. E o caminho melhor que Salomão aponta é o caminho da sabedoria. Veja o verso 19, ele diz aí, a sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Então, o caminho recomendável é o caminho da sabedoria. Ele diz, aquele que tem sabedoria está protegido. Aquele que tem sabedoria é como uma cidade bem protegida. Ele está mais protegido do que uma cidade guardada por 10 valentes. Então, o caminho recomendado por Salomão é o caminho da sabedoria. Mas a pergunta é, onde encontrar sabedoria? A resposta está no final do verso 18. Ele diz aí, pois quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. Quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. O segredo para sair ileso é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor do Senhor. Aquele que teme ao Senhor se tornará um sábio e estará protegido, mais protegido do que uma cidade guardada por 10 valentes. Por quê? Porque aquele que teme a Deus reconhece que Deus não comete injustiças. Aquele que teme a Deus admite que Deus é justo e reto em todos os seus caminhos. Quando coisas ruins acontecem com aquele que teme a Deus, ele vai dizer, eu não estou entendendo por que Deus permitiu isso. Mas uma coisa eu sei, Deus é reto e justo em todos os seus caminhos. Nele não há injustiça. Nele não há injustiça. Então, aquele que teme a Deus estará protegido. Aquele que teme ao Senhor, além disso, ele não atribui falhas a Deus quando coisas ruins acontecem. Aquele que teme ao Senhor reconhecerá, como Jó reconheceu depois, que Deus tem o direito de agir sem nos dar explicações. Se Ele quiser me fazer entender, tudo bem, eu vou entender. Mas Ele tem o direito de agir
sem me dar explicações. Aquele que teme ao Senhor admite que Deus é sábio. E ele diz: Senhor, eu não estou entendendo. Se o Senhor não quer me explicar, tudo bem. Eu sei que o Senhor é sábio e está cumprindo o teu bom propósito na minha vida. Então, aquele que teme ao Senhor, ele sabe que Deus não lhe deve explicações. E aquele que teme ao Senhor, ele reconhecerá que em todas as coisas, Deus estará promovendo o seu bem. Ele sabe que Deus o ama e, portanto, não permitirá dor e revés sem um propósito amoroso na vida dele. Aquele que teme a Deus poderá cantar com sinceridade o hino 163. Aquele que teme a Deus vai cantar: as tuas mãos dirigem meu destino. Ó Deus de amor, é bom que seja assim. E ele vai cantar: meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, em sombra ou luz, de acordo com teu plano, é tudo bom se vem do teu querer. É assim que canta aquele que teme a Deus. Você teme a Deus? Então você está no caminho certo. É o caminho da sabedoria. Em vez de se achar justo e achar que Deus não está sendo justo com você, em vez de ficar pedindo explicações a Deus, em vez de achar que não vale a pena o caminho da retidão e optar por se entregar à perversidade, tema a Deus. Esse é o caminho da sabedoria.